Salve, salve minha turma querida de Jaboatão dos Guararapes. Eu sou o seu professor de Geografia, o professor Rocha. E nós estamos aqui com mais uma aula sobre a população do nosso querido país, o Brasil. Hoje nós iremos estudar a formação do povo brasileiro. Vem comigo que essa aula está simplesmente imperdível. E eu queria começar aí na tela com essa linda imagem, essa tela chamada de Operários, que foi pintada lá na década de 30 pela artista modernista Tarsila do Amaral. Se você não conhece ela, é importante conhecer, tá, gente? E Tarsila, ela tentou representar a realidade das fábricas de São Paulo naquele período, né? A década de 30, São Paulo estava vivenciando o período da sua expansão industrial, estimulada pelo presidente Getúlio Vargas. E naquele período nós já tínhamos vários imigrantes dentro do Brasil, imigrantes esses que vieram num período passado para trabalhar nas fazendas de café e agora eram incorporados dentro da realidade das fábricas, né, das indústrias. E aí nessa imagem você consegue ver a grande diversidade da população brasileira dentro das fábricas, né, os operários. Tem negros, tem brancos, tem asiáticos, tem pessoas aí com traços indígenas, inclusive europeus de várias nacionalidades. Essa é a realidade do Brasil. E se a gente volta para os nossos dias atuais, vejamos que isso está muito presente também na nossa vida, na nossa sala de aula, em nossa família. Essa diversidade, ela faz parte de uma herança brasileira, né? Então o povo brasileiro, ele sim é um povo miscigenado, misturado, multiétnico, multicultural, e isso é que torna o Brasil um país incrível nesse sentido. Mas vamos trabalhar essa ideia mais um pouquinho. Olha bem na tela. Imagina como definir qual seria aí a raça de cada brasileiro. Isso é muito difícil, porque o IBGE, ao longo da sua pesquisa, né, do censo, ele tentou, ao longo da sua história, definir metodologias que pudessem definir essa raça, mas recentemente foi estabelecido que essa pesquisa, ela classificaria através da autodeclaração. Autodeclaração. Ou seja, para o IBGE, a raça equivalente ali de cada pessoa é aquela declarada por ela mesmo. Vejam que no último resultado aí, nós temos 42,7% da população que se declarou fazer parte aí da raça branca, cor branca, 9,4% representavam da cor preta, pardos, que são mais misturados aí, 46,8%, e os indígenas, que se declararam indígenas, representam ali um pouco mais de 1% da população do nosso país. Então, mais uma vez, mostra que o Brasil é um país multirracial. Eu até lembro de uma música muito interessante chamada Racismo é Burrice. Depois tu procura aí na internet, Racismo é Burrice. Branco no Brasil não existe, afinal, no país somos todos mestiços. É muito bem isso, né? Nós somos um país muito diversificado, muito misturado no que se refere a todas essas questões. Dentro desse grupo, dessas raças, eu queria trazer aqui a fala para dois grupos em especial. Embora vimos aí no gráfico que a população branca é predominante no nosso país, mas eu queria falar sobre os povos indígenas. Os donos do Brasil, lembra? Os donos do Brasil, a gente usa essa expressão, o descobrimento do Brasil, meio que ignorando as pessoas que estavam aqui durante a chegada dos portugueses, né? Os povos indígenas que, quando os portugueses chegavam aqui, a gente tinha ali uma quantidade muito maior do que os povos indígenas de hoje, mas vejamos que hoje nós ainda temos vários grupos de várias etnias espalhadas pelo Brasil. Então, vivendo em aldeias, somam-se mais ou menos de 500 mil de indígenas. Há, contudo, estimativas que apontam um pouco menos aí de 315 mil desses indígenas vivendo fora das terras indígenas. Então a gente já tem um problema. Nem todo índio vive como índio. Você anotou?
nem todo índio vive como índio. Existem muitos indígenas brasileiros, inclusive eu prefiro chamar de grupos indígenas, porque quando a gente usa a ideia índio, dá meio uma noção de algo singular, né? Como se fosse um grupo só. Só que a gente tem uma grande diversidade, por isso que o mais sensato é você falar os povos indígenas. Então você percebe aí que são vários povos indígenas dentro do Brasil. E dá para perceber aí no mapa que eles estão espalhados aí ao longo do nosso país, porém tem uma concentração. Olha aí no mapa na tela, vejam que a maior parte dos grupos indígenas brasileiros, eles estão localizados na região amazônica do nosso país. Então a região norte é a região que abriga o maior número de povos indígenas. Você já fez a sua anotação aí? Região norte do Brasil é aquela que apresenta o maior número de grupos indígenas dentro do país. Inclusive, grupos de indígenas vivendo dentro de aldeias. Embora você vai encontrar indígenas vivendo em praticamente todos os estados brasileiros. Alguns deles vivendo até em cidades, tá? Muitos deles vivendo em cidades, vivendo aí culturalmente integrados à nossa cultura, enfim, urbana. Uma outra observação que eu queria falar aqui, gente, é o seguinte: constitucionalmente o indígena ele tem direito ao seu território, né? Então a lei ela garante isso. Mesmo assim, mesmo garantido pela lei e tendo órgãos fiscalizadores, os indígenas do nosso país eles ainda sofrem em relação à questão do seu território, né? da localização ali do seu território. Isso porque muitos povos indígenas eles estão localizados em terras que são extremamente valiosas para alguma atividade. Seja ela ali porque está presente alguma reserva mineral importante que possa valer muito dinheiro, seja uma terra que poderia ser usada para o agronegócio, para a expansão da soja, da carne. Vamos lembrar que soja e carne são dois produtos em que o Brasil exporta muito. Nós somos aí uma grande potência na agropecuária, principalmente na soja, na carne, no milho, no café. Então, muitas vezes o agronegócio ele enxerga ali no território brasileiro oportunidades para aumentar o seu volume de produção. Só que muitos desses volumes aí, eles precisariam entrar em terras indígenas. Ou seja, uma forma de violência, você limitar ou impedir que o indígena ele ocupe aquele território. Então são diversos tipos de violência que estão ligados a isso. Mas eu tenho uma informação interessante para te dar. Você sabia que ainda hoje, tá? A gente está no século XXI, em toda essa modernidade, a FUNAI, que é um organismo dentro do Brasil que trabalha diretamente na proteção dos grupos indígenas, eles reconhecem a existência de grupos de indígenas isolados no Brasil. Veja que incrível, gente! Nós temos grupos, principalmente dentro da Amazônia, estima-se aí que possam chegar até cerca de 100 grupos com alguns indivíduos, grupos que vivem completamente isolados da sociedade do Brasil. Gente que não sabe quem é a escalação da seleção brasileira. Gente que não sabe a música de sucesso do país. Ou seja, são pessoas que estão ali em situação de isolamento. Eu até faço uma reflexão. Essas pessoas, esses grupos indígenas que estão em situação de isolamento, eles devem ser mantidos lá? Ou o ser humano ele deve ir lá tentar, o homem branco deve ir lá tentar, de alguma forma, manter algum contato? Sei lá, de repente vacinar ou algo desse tipo. É uma reflexão que a gente tem a fazer. Eu tenho a minha opinião que esses povos indígenas isolados, eles de fato deveriam ser deixados ali isoladamente, porque eles têm uma forma de organização. Inclusive eu lembro de um fato que aconteceu recentemente, que um líder da FUNAI, que trabalhava diretamente com grupos de indígenas isolados, ele recebeu uma ligação dizendo que tinha aparecido um grupo isolado numa comunidade lá ribeirinha, e ao entrar na mata para verificar, ele acabou sendo morto com uma flechada no peito, gente. E aí, obviamente, que aquele indígena ele não sabia quem era, não sabia se era um invasor, não sabia o que era, né? E aí fica essa reflexão. Acho que, de fato, eles devem ser deixados ali em situação de isolamento, porque talvez seja o melhor ali para aqueles grupos, né? Um outro grupo que eu queria falar também, super importante no Brasil, são os quilombolas, aqueles que vivem em quilombos. Você lembra?
Os quilombolas fazem parte das populações tradicionais do Brasil. Nós temos algumas populações tradicionais e os quilombolas são um desses grupos, que no geral são localidades formadas por antigos escravos que fundaram ali no interior, depois da sua liberdade, e fundaram comunidades que mantêm ali uma certa tradição ligada aí à população afrodescendente do Brasil, que ajudou, contribuiu muito na formação do nosso povo brasileiro. Inclusive essa imagem é de um lugar, já tive lá, muito bacana, muito bonito, a história também, que é o Quilombo dos Palmares, ele fica lá em Alagoas, tá? Da chamada Serra da Barriga. E aí você percebe que boa parte dessa população quilombola, que vive lá com sua cultura, sua realidade ali em determinados grupos do Brasil, vejam que elas estão mais presentes ali naquela região verde escura. Então tu tá vendo Bahia, Maranhão, há um verde mais clarinho, Minas Gerais, Pará. Então você tem aí uma grande concentração de povos quilombolas presentes nesses estados. Então é importante você conhecer. Ó. Segundo a Fundação Palmares, cerca de 2,6 mil quilombos estão certificados pela fundação. Então, é um grupo significativo. Para encerrar nossa aula, eu queria propor um desafio para vocês. Eu sempre gosto de terminar essa aula com um desafio, porque é bem interessante. Até para estimular a pesquisa, né? Porque a pesquisa faz com que essa aula se estenda, né? Que essa aula vá para um outro âmbito, o âmbito do conhecimento, da descoberta. E aí eu queria que vocês descobrissem o seguinte: será que existem grupos indígenas em Pernambuco? Você vai pesquisar. Eu vou logo dizer que tem. Tem grupos indígenas. Agora eu quero que você descubra o seguinte: se tem grupos indígenas, qual é o nome da tribo ou das tribos? Em que lugares onde é que eles vivem? Será que tem grupos indígenas, aldeias indígenas em Jaboatão? Tá? Então, em que lugar eles vivem? Em que cidade eles vivem? Qual é o tamanho da população estimada? Tá? E eles vivem de quê? Vivem em áreas urbanas? Qual é a situação que eles vivem dentro de Pernambuco? Olha, gente, olha para mim aqui. Só vale Pernambuco, hein? Só vale Pernambuco. Fica aí o nosso desafio. E assim a gente encerra mais uma aula de geografia, a matéria mais linda de todas. Um grande abraço para vocês. Deixo aí a minha dica de desafio para vocês e a gente se encontra em breve numa próxima aula. Um grande abraço. Essa é a TV Escola Jaboatão. Professor Rocha fica por aqui. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu!